Olá, gente, né? Excelente noite. Bom voltar aos nossos encontros de segunda-feira, que agora serão todas as segundas e quartas, né, às 18 horas. Depois de 20 dias, estou com muita saudade de vocês, mas foi um período muito importante para nós estarmos nos debruçando, né, levantando dados e, como combinado, para estar trazendo para vocês. Quero aqui estar pedindo desculpas pelo nosso atraso, mas por conta da chuva a internet está oscilando muito. Quero também estar aqui agradecendo Tina, Tinete e Atanásio. Hoje o nosso cenário, né, toda a nossa live vai ser na casa deles. Obrigada, né, Tina e Atanásio, por estar abrindo as portas da casa de vocês. E o grande motivo, né, são as chuvas. Todos nós hoje não podemos falar surpreendidos, porque existe uma questão aí de previsão. Mas o que pegou, né, nos causou muito espanto a quantidade de chuvas. Hoje todos nós amanhecemos com muita água caindo, ruas alagadas, bairros inteiros inacessíveis. Eu acordei com o zelador me chamando que a água estava quase chegando ao motor do carro hoje de manhã. Né? Então a gente realmente assustou muito as fortes chuvas. Só podemos sair de casa depois de um longo período esperando a água descer, esperando essa água escoar. Mas estamos aqui e felizes de estar aí com vocês. Vamos chegando, vamos questionando. Nosso compromisso sempre vai ser com você, mais uma vez. Atitude de transparência sempre, trazendo a verdade. Nunca vamos brincar, né? Nunca a Cris vai brincar de contar história para vocês, de trazer inverdades ou coisas que não existam com relação à nossa cidade. Esse não é o nosso perfil, esse não é o nosso modo de trabalhar, nem de mostrar a que viemos e o que nós queremos e pretendemos, né, em colaboração à nossa cidade. Interagindo, vamos esperar o pessoal chegando para a gente estar batendo papo, e tem vários assuntos. Fizemos muitas anotações, é muito importante estar falando isso, porque ao invés de usarmos uma linguagem totalmente técnica, todos vocês sabem, eu tenho formação em gestão pública, mas nós quisemos trazer, né, nós trouxemos numa linguagem que a gente possa estar passando para a população. Você precisa conhecer o que é seu, você precisa entender o que é seu. Só cabe unicamente ao gestor trabalhar em prol do povo e gerir os nossos recursos da nossa cidade. Esperando o pessoal ir chegando, para a gente estar batendo papo. Aqui um grande beijo, já tem umas pessoas aqui conosco. Mas vamos estar falando um pouco, gente. Tem fatos que são incompreensíveis, né? Vamos brincar até aos olhos humanos. Né? Prevemos várias coisas. Olha, vou dar um exemplo aqui a vocês. Foi previsto, só para valer, né, 700, aqui ó, nós arrecadamos em 2019, tá? A gente falando em impostos, taxas, tributos, etc. O município de Cabo Frio arrecadou 758 milhões. Mas foi previsto, foi enviada uma mensagem do governo municipal, do gestor municipal, né, para a Câmara, prevendo 895 milhões. Como ele pode? Olha só, nós arrecadamos 758 em 2019, né, e já foi previsto 895. Essas previsões, gente, elas são feitas no ano anterior. Ou seja, isso foi previsto, esses 895, em 2018. Bom, lá em 2018, para a gente poder compreender um pouquinho, é um passo a passo, né, é um tema que é chato, mas que nós, a população, temos que ter esse conhecimento. Não adianta a gente ficar brincando de prometer o que não existe. Mais uma vez, feliz 2020, ano eleitoral. Prestem muita atenção nos pré-candidatos de vocês. Não permitam se enganar.
Não se permita ser enganado por aquilo que a gente quer ouvir. Nós não podemos permitir. É muito bom, né, receber uma informação daquela que eu queria ouvir. Mas muitas dessas informações, ou quase todas, são mentirosas. São com o objetivo de enganar a população. Não adianta... vou voltar aqui para a previsão e vou falar mais um pouco sobre isso. Lá em 2018, nós arrecadamos 771 milhões. Só que lá em 2017 foi previsto 845 milhões. Bom, se eu estou aqui, né, em 2018, eu arrecadei 771 e eu tinha uma previsão de 845, peraí, não fecha a conta. Não está batendo a conta. Eu não posso gastar mais do que eu ganho. A gente vamos puxar isso um pouquinho para nosso orçamento, né, familiar, para dentro da nossa casa. A gente vai citar alguns exemplos, vai estar falando com vocês sobre isso. Chegou em 2018, ele lá arrecadou 671, mas tinha previsto 845. Pô, e vai em 2019, previu 895 milhões, 50 milhões a mais. E detalhe, a arrecadação caiu. Se ele estivesse trabalhando em cima do pelo menos, do que foi arrecadado em 2018, 671, o nosso déficit seria bem menor. Nós não fecharíamos o ano, né, no dito vermelho. Então tem que se pensar, gente, não tem jeito. Não tem jeito. É planejamento. Orçamento é planejamento, é pensar a cidade, pensar em tudo e pensar em todos. Falando aqui um pouquinho, Rafa, tem alguém aí com a gente já para a gente poder estar esmiuçando? A gente está tudo anotadinho para vocês aqui. Quero mostrar aqui, Rafa, antes de você puxar os comentários, estamos nos debruçando sobre a Lei Orçamentária de 2020. Olha, gente, quase 400 páginas para poder estar trazendo para vocês ela esmiuçadinha, para que você possa debater e possa perguntar para a gente. Tenha certeza que jamais vou blefar com vocês. Jamais vou enganar. Jamais vou falar que faremos ou pensamos diferente do que nós acreditamos. Eu falo muito sempre da palavra empatia, se colocar no lugar do outro. Então jamais eu vou fazer com você o que eu não gostaria que fosse feito comigo. Eu não gosto de ser enganada. Eu não gosto que ajam comigo com mentira. Então assim eu não posso fazer com você. Rafa. Então, boa noite, Cris, boa noite a todo mundo aí que está nos assistindo, né? Lembrando que agora será toda segunda e segundas e quartas-feiras. O Marcelo Rosa da Silva está aqui assistindo. Marcelo, boa noite, querido. Nosso amigo aqui também presente, estamos na casa dele, anfitrião, Manuel Atanásio está aqui. Tiago Loyola. Tiago, nossa senhora, também nosso pré-candidato a vereador, pessoa excelente. Esse sim. Ele trabalha bastante a questão de se colocar no lugar do outro, pensar no bem comum. Parabéns, Thiago. A Helena Mata está assistindo. Helena, linda. Jane Câmara. Obrigada, Jane. Cássia Costa. Jorgilei Machado. Quem mais? O Jamil Faria Rodrigues está aqui. A Kátia Santana, está assistindo bastante gente, né? Sim, muito legal. E quero estar agradecendo também, estou vendo aqui a Deise. Nossa, Marcos Santos, Cláudia Agualusa, Claudinha, pessoa especial e maravilhosa. Onde ela trabalha, lugar alavanca. Muito importante também, pensa muito no bem comum. Claudinha Agualusa, João Trajano, nosso amigo Juan, Michela Guerre Peixe, nossa, que pessoa maravilhosa. Tem história na vida dos meus filhos, Michele, né, Coulibaly, Alassane, Walter Lacerda, assim, Camila Rocha, Cida Caetano, parabéns Cida pelo recente casamento. Daiane, um beijo, meu amor. Gente, a gente precisa compreender, mais uma vez, o que é nosso. Falamos aqui um pouco para você de previsão e do que foi arrecadado. Como essa conta não fecha, né? E o pior, gente, falamos aqui, ó, em 2018, arrecadou 771, mas em 2017 fizeram uma previsão de 845. Quando ele faz essa previsão, gente, provavelmente é o que ele pretende gastar, ou seja, fecha no negativo. Em 2019, ele arrecadou 758 milhões, menos que 18, mas lá em 18 ele previu 895 milhões. Pô, Cristiane, mas aí parou por aí? Não, gente, piorou e piorou muito. E em 2020,
ele já anunciou aqui, olha, uma previsão de 956. Significa que tem esse dinheiro em caixa? Não, não significa, mas ele previu que vai ter esse gasto. Só que como é que ele prevê isso? Que eu falei que nós tivemos uma queda de arrecadação de 18 para 19. Gente, a gente tem que estar atento. E são dados públicos, tá? Assim como eu peguei, qualquer pessoa pode estar acessando esses dados. Nós fizemos uma publicação, durante esse período afastado, sobre a questão da arrecadação dos royalties, correto? Lá do 2º distrito. Alguns de vocês que acompanham as minhas páginas, eu convido vocês, primeiro, gente, falar da novidade aqui, ó. Nossa página agora tem o desenhozinho aqui, a marca registrada, a nossa logo da página. Então, nas nossas páginas é Cris CF UFC, Instagram e Twitter, e Cris Fernandes, né, no Facebook ou fanpage. Tem também o blog da Cris. É importante, todas as publicações, nós estamos lá, estamos prontos para debater e responder qualquer dúvida. Bom, lá nós colocamos que a arrecadação dos royalties se tornou um mantra. Todos os prés, todos os políticos citarem, principalmente os pré-candidatos, porque tem interesse em alcançar. E nós sabemos que Cabo Frio, o 2º distrito, ele se torna a menina dos olhos de todo pré-candidato, de todo político que quer se levantar por algum motivo, utiliza-se assim, as necessidades daquela população. O que eles fazem? Falam que as pessoas de lá querem ouvir. Mas o meu compromisso para vocês é com a verdade. Primeiro ponto, compreendemos sim, Cabo Frio é uma cidade única dividida em 2 distritos que devem ser cuidados sim, de maneira igual e da melhor forma possível e impossível, porque nós temos que pensar isso também. Cabe ao gestor. Quando a pessoa se propõe a estar lá, ela tem que pensar de uma forma que atenda aquelas demandas, que vire nos 30, como falou, mas que atenda a demanda da população. O problema, o importante é a população. Os problemas têm que ser sanados. E nós vamos, a partir de hoje, como eu falei, nós vamos mostrar o problema e trazer as soluções. Tomara que o prefeito que aí está, que Adriano, de repente, nos assiste, nos ouve ou alguém que trabalha com ele e implemente o que a gente vai estar mostrando de solução. Ficaríamos muito felizes. Não precisa nem nos dar o louro, não. Nós não queremos os louros por isso. Nós queremos a população. Só isso que interessa. Gente, falamos aqui da previsão. Vamos falar, o que a gente precisa falar hoje? Quais são a legislação que rege o orçamento do município, que rege o orçamento público, seja estadual, federal, municipal. Temos lá, PPA, Planejamento Plurianual. Planejamento Plurianual. O que precisa ser feito quando a gente fala em PPA? Está bem explicadinho aqui, a gente anotou, para que você não tenha dúvida, a gente vai falar bem esmiuçado, para não utilizar muitos termos técnicos e menos cansativo possível. Ele é um plano estratégico e cada município vai ter o seu. Cada município tem o seu. Ele é feito por 4 anos, a previsão desse projeto é por 4 anos e dentro do projeto de governo. Por exemplo, gente, sou eu e meu esposo. Sou eu e minha esposa. Nós resolvemos comprar uma casa. Nós somos assalariados, né? Nós somos assalariados. Por mais que você seja empresário, será que você precisa se planejar? Cada um, claro, né, pensa a sua vida de acordo com o que ela ganha. Mas a gente precisa pensar. Se eu planejo comprar uma casa, eu tenho que pensar em um plano médio a longo. Então, em 4 anos, assim como o PPA. Cada município tem o seu. Não é isso? Dentro desse projeto, gente, a gente tem que entender, por exemplo, no município, trazendo para o município, toda grande obra que o gestor for fazer no seu município, ele tem que pensar em incluir essa obra. Ela vai passar de 1 ano, tem que estar inclusa no PPA, nesse plano plurianual. Por exemplo, quero fazer um grande hospital. Eu quero ali, aí fala para vocês, olha, a gente pensa em transformar ou derrubar o Hospital da Mulher, construir um outro novo hospital com todas as especialidades, vão ter andares
divididos que vai atender a cada especialidade ou cada segmento, criança, mulher, idoso, né, diabéticos, clínica de olhos, que seja naquele complexo, por exemplo, não é uma obra para um ano. Se eu falar isso, eu vou estar mentindo, então eu tenho que prever ela nesse PPA. Entendeu? Eu pensei nesse hospital unificado, tem que prever no PPA. Só que, gente, quando ocorrem essas previsões, a gente tem, é uma lei. Esse plano, ele passa pela nossa Câmara. Aí onde entram quem? Os nossos vereadores. Então vocês que estão aqui, são pré-candidatos, têm que estar muito atentos a isso. Porque são vocês quem vão estar analisando tudo isso. O governo municipal manda para a Câmara, isso ocorre no primeiro ano. Por exemplo, o prefeito que entrar ou a prefeita que entrar em 2021, ele vai ter que, no ano de 2021, tem uma data limite para enviar à Câmara esse PPA, para ser analisado e votado pela Câmara Municipal, lá pelos 17 vereadores. Mais uma vez, temos que cobrar, temos que cobrar dos vereadores. Não tem como prefeito, isso é muito importante. Quando a gente fala em PPA, a gente fala na questão das prioridades a serem atendidas pelo município. Então, o que são as principais prioridades? Não tem como, olha só, nós temos vereadores. O prefeito ir de casa em casa perguntando qual é a maior demanda do município, embora esses levantamentos se fazem necessários ser feitos pela prefeitura quando ele pensa em montar o PPA. E também não tem como todos nós moradores, irmos lá na prefeitura falar o que é mais urgente na nossa cidade. E os vereadores podem estar interagindo com isso. Por isso é importante também eles participarem, eles analisarem e eles votarem nesse PPA. Então, o gestor, gente, precisa conhecer os dados e levantamentos da sua cidade. Muito importante, a gente está tudo muito anotado. E sem vergonha nenhuma, porque a gente anota que é para poder passar para vocês com muito detalhe. Muito detalhe. Eu estava falando exatamente isso, a gente falou sobre a questão do segundo distrito, e algumas pessoas contestaram ali como você pode provar, baseado em que você falou que é 83,74%. Quase 84% dos royalties que chegam no nosso município são por conta do segundo distrito. Gente, estudando, levantando. Você que teve dúvidas, eu convido você, senta aqui do meu ladinho, a gente faz a live juntos e juntos nós mostraremos à população. Só pesquisar. Mas às vezes o pré-candidato a quem você está ligado não se dá o trabalho, nem ele, nem a equipe dele. De repente você seria um bom braço para começar também a estar fazendo isso por ele. Então, mais uma vez, todas as informações que nós trazemos são sempre verdade. Nunca estaremos lidando sem compromisso com você, sempre com muita atitude e transparência. Né? Falamos sobre o PPA, que é o plano plurianual, que a gente vai estar ali trabalhando a questão das prioridades, dos planejamentos das grandes obras, né, das grandes apresentações. Rafa, tem mais alguém com a gente? Quer bater um papo? Tem sim, mas... O pessoal que está chegando aqui, Douglas Ferreira, o Leandro de Moura está mandando boa tarde aqui. Boa tarde, Leandro, também atuante demais ali na área do grande Jardim Esperança, sofrendo hoje, a gente recebeu ali, ele, grande colaborador, vídeos ali do valão. Por isso que a gente fala, Leandro, não adianta enganar a população, dizer que fez, que trouxe, que aconteceu, obras mirabolantes, que trouxe verba, arrecadação, não funciona. Aí, veio a chuva e mostrou que veio. Pode falar. O Rick Costa também, a Marisa Gonçalves, José Júnior, João Trajano você já falou, né? Gigi Vicente, Marisa Gonçalves mandando boa tarde. Boa tarde, Marisa. Se tem mais se tem alguma pergunta aqui. O Bruno Silva também está aqui. Bruno. Temos aqui, gente, a Gisele, a Gisele Ananias, Juliane Cunha, Mary Fontes, Cláudia Costa, Mercado Tucano, conterrâneo do Penhor, né? A Sandra Helena Lopes Vidal, fisioterapeuta maravilhosa, Felipe Duarte, grande amigo, cabeleireiro profissional, inteligentíssimo, professor de história também, pessoa muito inteligente, pessoa que quer o bem da cidade, a Leila, Jorge Azevedo, Osvaldo Vilela. Gente, vamos falar sobre a nossa cidade, vamos entender. Rafa, você concluiu? Posso continuar aqui? Não, deixa eu ver aqui. O Bruno Silva
tá falando aqui, quando não se sabe administrar, não adianta. Fora o doutor Adriano. A Sandra Raquel botou boa noite, que Deus continue dando força e sabedoria. Obrigada, Sandra, só verdade. Só Deus, gente. Deus na frente de tudo. Só Ele vai dar discernimento, sabedoria e força. Aí tem o Fabiano Marçal mandando aqui, ó. Você me fez lembrar, falando sobre PPA, que nunca foi feito, por exemplo, um planejamento a longo prazo de obras de macrodrenagem em Cabo Frio. Aí a população tem que conviver com os transtornos causados pelas enchentes como a de hoje. Sim, Fabiano, né, pegando adendo nisso, o que acontece, principalmente no nosso município? É a história que a gente fala, é do oba-oba, não existe pautas constantes. Fecharam os balões, botaram aquelas galerias, todo mundo lembra disso, foram muito importantes, foram. Mas o que aconteceu de manutenção durante todo esse período, gente? Não foi feita. A gente não pode nem botar a culpa de tudo no Adriano, não. Não pode. Eu estaria sendo leviana fazendo isso. Ele tem a percentual? Tem. Chuvas de janeiro, todos nós sabemos que essas chuvas de janeiro podem acontecer essas coisas. Mas ninguém previu. Não pode agora o governo municipal chegar e falar que não sabe nem se os equipamentos necessários para ajudar o escoamento da água estão funcionando. Isso não pode. Isso não pode. Quer ver? É uma outra pauta constante. Vocês estão vendo? Eu já falei isso em outras lives. Cadê os projetos, os programas de combate ao Aedes aegypti, de combate a dengue, zika, chikungunya? Ninguém está falando e a cidade está infestada de mosquitos. A gente está dentro de casa e está brigando. Ele já vem Quando a VCB está sendo picado em dupla. É o que está acontecendo, não são feitos. E detalhe, são verbas de governo, programas do governo federal, que vem verbas específicas para isso. Ninguém sabe, ninguém viu. Então, nesse ponto, temos que ter sim pautas constantes. A população tem que fazer a sua parte. Claro que tem. Claro que tem. A gente erra quando a gente joga lixo na rua. A gente erra quando não toma alguns cuidados. Mas Cabo Frio, gente, virou terra de ninguém. Então as pessoas entenderam que tem que fazer o que quer, a hora que quer. E isso é muito ruim para nós moradores. Entendeu? O Atanásio está aqui, ele quer falar um pouquinho, gente, com vocês. Boa noite, Atanásio. Estou na casa dele, tá, gente? Eu não posso barrar ele, não. Boa noite, pessoal. Boa noite. Eu estava observando você, prestando atenção no que você estava falando, e é verdade mesmo. Tem feito muito sol, muito calor, agora com essas chuvas, né, fim de noite, e essa chuva agora que deu hoje, a gente não vê um planejamento em relação a algumas coisas. Aí daqui a pouco Cabo Frio tem uma epidemia de dengue, zika, chikungunya, aí começa, não sei o que, porque não se planeja. Essas coisas têm que estar dentro de um planejamento, né? Então usam muito aquela velha frase que a gente conversa, Cris, sobre crise, é crise, é crise. É crise para algumas coisas e para outras não. É isso aí. É isso aí. A população tem que estar atenta. Peraí, crise até que ponto? Essa crise está para quem? Ou para quem? A quem interessa essa crise? A gente já falou isso já. Tudo é feito, gente, no calor do apelo popular, né? A população passa por um perrengue e começa aquela correria de tentar resolver, que isso é mais importante. Não é. Não é, tem que ser pensado, tem que ser planejado. Por isso nós trouxemos hoje a questão da previsão de orçamento, a questão do que é arrecadado. Falamos aqui em PPA, né? Quero falar para vocês um pouco aqui na LOA. O que é LOA? Lei Orçamentária Anual. Como é que é isso? Os gastos, gente, na LOA são organizados por assunto. Por exemplo, gasto para educação, se eu prevejo, eu envio para a Câmara, estou enviando agora em 2019, enviei em 2019 para prever em 2020. Assim, 2020 para 2021. São os gastos, gente, saúde, segurança, e programando esses gastos, baseados no quê? No que eu vou arrecadar. Mais uma vez, como é que eu falo que gasto baseado no que eu arrecado e eu prevejo, assim, diferença, uma discrepância de mais de 100 milhões? Gente, 100 milhões é muito dinheiro. É muito dinheiro para eu prever alguma coisa aconteceu. Eu não vou ter os serviços a contento, que eu me planejei errado, não planejei da forma que eu queria ser. Aí fala assim, então vai ter menos dinheiro? Porque eu não me planejei. Posso falar aqui? Se planejar, não vai faltar. Pode, você tá na sua casa.
Que isso? Se não falar, a live acaba. Se não falar, ele me corta, apaga a luz tudo. Eu corto o Wi-Fi. É bom, isso aí a gente passou o dia hoje conversando, é bom que a população entenda que para esse planejamento, esse orçamento, quando chega na Câmara, os vereadores têm que estar atentos, mas na verdade o que a gente percebeu estudando é um copia e cole. Porque como é que um vereador senta e aprova uma lei, né, aprova uma lei orçamental, sabendo que a previsão do ano anterior foi uma, mas o arrecadado foi outra. Então quer dizer, a gente tem aí, ó, esse ano a gente arrecadou 758 milhões, mas aí o prefeito manda uma previsão de quase 1 bilhão. Isso, no meu ponto de vista, significa que os vereadores não estão debruçados. Todos eles não estão debruçados. Sim, mas diante do que acontece. Exatamente isso aí que a gente tirou. Entendeu? Não estão debruçados diante de uma pauta tão séria que é o orçamento anual da nossa cidade. Porque se pelo menos um se levantasse e falasse assim, eu voto contra esse orçamento, porque a divergência é gritante. Né? Um exemplo do levantamento que a gente fez. Em 2016 a gente arrecadou 600 milhões, aquele ano de uma crise tremenda, só que a previsão foi de quase 800. Sim. Ué, como é que pode? Se a arrecadação tá indo pro buraco abaixo, a gente prevê. Eu arrecado menos e ao invés de tentar me adequar ao que eu arrecadei no ano anterior, para não passar dificuldade no ano seguinte, eu boto mais. Quase 50% a mais. Exatamente. 800 e tanto de 600 que foi arrecadado, quase 50% do que foi arrecadado. Tem alguma coisa errada. Não, e outra coisa também que a gente estudando, né? A gente percebeu, e Cristiane depois se quiser falar a respeito disso, a gente percebeu que eles falam assim, o orçamento é 250 milhões, um exemplo, para a saúde. E quando você pega o que foi gasto, não chega nem a metade disso. Não chega nem a 100 milhões de reais. Então por que se coloca esse orçamento de 250 milhões? O pior que é isso. Quando às vezes não usou nem metade do dinheiro, seria foi remanejado para outro setor. Como nós vimos isso o tempo todo. E quando é remanejado, a gente não entende. Gente, já falamos 1 milhão de vezes. Não importa quanto entrou. O que importa para nós, cidadãos, é em que foi gasto. Eu estar vendo no que foi gasto. O dinheiro é nosso. O dinheiro é nosso. Mais uma vez, vamos falar lá de novo, lei orçamentária anual, né? A gente tem que, ela é organizada por assunto, saúde, educação, pá. E da onde vem? Ela é baseada em quê? Na arrecadação de IPTU, mais uma vez, taxas e tributos. Eu me baseio, foi o ano passado. Da mesma forma, gente, ela é discutida todo ano. A Thanásia acabou de falar isso. Todos os anos nós discutimos, a Câmara discute isso. Eu não acho, a Thanásia falou até a questão do vereador votar contra. Eu acho que o vereador está ali para garantir os direitos do povo e fiscalizar. Então, se ele entende que não estão batendo as informações, ele tem que debater, chamar o prefeito a debater, chamar o secretário, chamar quem pensou essa previsão. Se foi no copiou e colou, opa, então vai ter que deixar de copiar e colar e vai ter que pensar a cidade. Não, mas quando eu falei votar contra, Cris, porque geralmente quando você como vereador eu convivi dentro da casa, eu sei como é que é. Quando você é um vereador de oposição, quando você levanta essa questão, olha só, vamos dar uma olhada direitinho, a maioria não quer saber. A maioria não está nem aí e fala assim, eu vou votar com o prefeito. Se ele mandar uma previsão de 1,5 bilhão, é 1,5 bilhão, só que ele não entende e às vezes nem sabe quanto que a cidade arrecadou. É por isso que eu falei votar contra. Sim, isso é muito importante. Não adianta, gente, tudo é informação, tudo é conhecimento. Por isso a gente fala, não adianta mais se enganar. Não adianta ir para a porta de Ministério Público tirar fotinho, ir para manifestação, ir para movimentos, ficar lá dizendo, não, eu estou aqui, eu estou junto. Gente, vamos provar, vamos mostrar. Nem ficar fazendo, é o que eu falei, eu não estou aqui, né, eu não quero ser mais uma na vida e nas telas de Facebook e qualquer outro canal de comunicação. Não quero, não posso, não tenho nem mais idade para isso. Não sou mais mulher para estar fazendo isso. O meu compromisso é com a população. Sou sim, pré-candidata a prefeita nesse ano 2020. Sou sim.
Então, assim, não nego isso de ninguém, mas estou estudando. A cada dia que passa, estou tendo informações. São essas e nada. Quer na caixinha. Viu? Você não vai entendida na casa dele. São essas informações que vão fazer com que eu possa fazer o melhor por você. Mas sempre mostrando que é atitude, sempre mostrando transparência, sempre chamando a população para governar junto. Sempre falando em pautas constantes. Sempre falando em manutenção dos serviços constantes. Voltando para a lei orçamentária anual, gente, ela é discutida todo ano e a gente tem que se basear nas necessidades que nós temos. Por exemplo, ano passado, eu previ 200, vamos voltar à questão da saúde, 250 milhões, 300 milhões para a saúde. Nossa, eu dei uma repaginada na saúde. Minha saúde está ok, funcionando perfeitamente. Esse ano eu tenho que ter a manutenção dessa saúde ok, dessa saúde funcionando perfeitamente. Mas nesse ano passado, a gente levou, assim, atendendo só as demandas básicas de educação. Então, o próximo ano, eu tenho que prever que na educação, na minha LOA, na minha lei orçamentária anual, que no próximo ano, a educação vai ter que ser, naquele momento, menina dos olhos. Eu tenho que pensar a maior carga de investimentos, maior distribuição financeira para a educação. E assim sucessivamente. No outro ano, eu estou com a minha saúde ok, consegui manter. Estou com a minha educação ok, consegui manter. Vamos pensar em investir pesado num outro determinado segmento. Seja ele saneamento. É assim que se faz. Agora, prometer que vai entrar janeiro de 2021, transformando Cabo Frio no País das Maravilhas, mentira. Aproveitar um momento desse de enchente, olha, que você acordar sendo chamado porque seu carro está com água pegando no motor, seria motivo para eu estar aqui, mas não. Nós temos que ser realistas. Isso vem de muito tempo. A cidade o que acontece? Não se pensou a cidade. Governar uma cidade quando nós tínhamos aí 100, 150 mil habitantes. Hoje essa demanda, esse número de pessoas aumentou muito. E a cidade não se atualizou, não se preparou. Pelo contrário, pensaram em qualquer outra coisa. Os interesses foram mais escusos possíveis. E hoje a gente vive o pior momento, como nós falamos. As práticas ruins e danosas, nesse último ano, elas foram aprimoradíssimas. Da pior forma possível. Né? Quando a gente fala em lei orçamentária anual, gente, eu vou prever o que eu gastei ano passado. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Sou eu, Emanuel, meu filho Cristiano e Emanuelzinho. Nós somos 4. Nós decidimos, que o ano 2020, lá no final de 2019, a partir de 2020, nós vamos ser todos fitness aqui em casa. Suposição, tá, gente? Suposição. Que nós não chegamos a esse nível elevado. Todos fitness. Eu vou parar de gastar, quando eu for fazer minhas compras, eu já não vou prever no orçamento as guloseimas. Eu vou me diminuir lá as caixinhas de leite condensado, eu vou diminuir os biscoitos recheados, vou tirar o refrigerante da minha vida e vou focar em outras coisas. Vou comprar mais frutas, vou comprar mais legumes e vou calcular esse valor. Eu previ gastar com aquela determinada. Se ficou mais caro ou não, uma dieta fitness, ela vai estar prevista na minha lei orçamentária anual, no meu orçamento familiar anual. Da mesma forma que eu expliquei para vocês da OPPA. Nós resolvemos comprar uma casa. Nós vamos planejar a médio, a longo prazo, nos preparar para aquilo. Ver o que são prioridades e o que a gente vai estar dividindo durante esses 4 anos para atingirmos o nosso objetivo. Ou se nós comprarmos ela agora e vamos pagar nesses 4 anos. É assim que a gente tem que pensar. E é assim com a gestão pública. Só que, infelizmente, não pensam assim. No final, a gente tem uma mensagem para deixar para vocês sobre a questão da gestão pública. Voltando aqui, as nossas regras, os nossos ensinamentos, tudo que a gente se baseou e trazendo de uma forma... Está dando, gente, para poder compreender? Vocês estão conseguindo estar acompanhando? Para mim é muito importante. Muito importante. A Helena, a Daiane, que eu vi que estão aí na live, né, foram minhas alunas. E elas sabem que eu tenho muito cuidado quando a gente quer passar uma informação e que seja assimilada. O importante para mim é vocês estarem compreendendo o que é lei orçamentária anual, o que é plano plurianual e o que é lei diretriz orçamentária, que a gente vai falar agora, que é a LDO. Até porque, Cris, desculpa tomar aqui, fazer só uma parte, né? Até porque a população compreendendo como funciona esse mecanismo, ela vai entender como é o orçamento da nossa cidade,
como é que está sendo votado, como é que está sendo colocado para a população. E lembrar também que a Câmara tem que abrir espaço para a população participar, né, da discussão de todas essas leis. Sim, porque, gente, olha só, tem que ser aberto. Qualquer discussão, qualquer projeto, se é um orçamento anual, mais uma vez é o nosso dinheiro. Então essa discussão tem que ser ampla, que seja levada lá em sessões plenárias, né? Não é só botar nome de rua. Né? Vamos levar isso aqui, um caso que tem que ser levado à população. É convidar a população e a Câmara. Ah, Cristiane, mas é apertada e é inacessível. Eu concordo plenamente. Também tem que ser repensado aquilo lá. Mas a gente precisa que a maioria da população se faça lá representando. Claro, os vereadores são os representantes do povo. São eleitos pela maioria da população, foram escolhidos pela população. Mas que precisam estar desenvolvendo e levando a população para poder entender as maiores necessidades e prioridades. Gente, LDO, Lei de Diretriz Orçamentária, é ela quem vai direcionar como vai ser feita a LOA. A Lei Orçamentária Anual, é a LDO quem direciona, ela diz como vai ser feita, quais os gastos mais importantes para aquele período. É a Lei de Diretriz Orçamentária. Nós já sabemos que nós precisamos planejar. Então, já sabemos que o PPA é médio prazo, são as grandes prioridades, os grandes investimentos. Eles têm que estar pensados lá no plano plurianual. Né? Vamos citar um exemplo. Eu estou lá como prefeita, eu faço orçamento. Mas vai caber a Câmara discutir. A Câmara vai sentar comigo, a Câmara vai sentar com o povo, vai sentar com o secretariado que estará diretamente envolvido com esse orçamento. A gente tem que pensar a cidade junto. A gente entende, mais uma vez, eu tenho repetido bastante isso, que assim como o prefeito, a prefeita, a Câmara é eleita para pensar o melhor para o povo. Esse é o objetivo. Nós temos representando o povo de fato. Né? Então, gente, a LDO, ela define quais as prioridades para a lei orçamentária e faz essa ligação. Todas as regras para poder elaborar, organizar e executar. Ela faz a ligação entre o PPA e a LDO, gente. E lá nós vamos elaborar, organizar e executar. A LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, fica responsável por isso. Sim, única e exclusivamente responsável por isso. Falando, gente, mais uma vez, a grosso modo, estão chamando aqui, tem gente aí falando com a gente. Tem bastante gente, né, Rafa? Tem. O Bruno Silva está dizendo que as obras têm que vir do 2º distrito para o 1º distrito. Concordo. Já falei isso, vocês têm falado bastante. Concordo. A gente precisa reorganizar o 1º, mas precisa construir e transformar no 2º. A Gisele Ananias botou aqui, tamo junto. A Valéria de Assis Oliveira mandando boa noite aqui. Vamos ver o que mais. O pessoal todo assistindo. Júnior Porcão, Júlio Costa, Bruno Carvalho. Ó, o Thiago dos Santos. É o Thiago lá do Fiscais do Povo, né? Ele tá botando, é o que sempre falo, a culpa vem de anos. Muito royalties entrando e pouco investimento em saneamento. Sim. Ele tá falando que fiz um vídeo há quase um ano cobrando manutenção aqui na Gamboa e nada. Há anos não vejo manutenção nas galerias pluviais. O povo não ajuda e a prefeitura não faz manutenção. O Bruno Silva falou aqui, para botar parquímetro não tem crise. O Thiago dos Santos está falando aqui, Cris, que ele falou assim, li que o atual prefeito utiliza quase 640 milhões só com salários. Será que é verídica a informação? O que acontece, Thiago? Não tem como saber. Nem eu, nem você, como nós vemos os meros mortais. Por quê? Não há transparência. Se você entrar agora no portal da transparência, gente, a gente está muito ligado. Está lá prevendo para 2020 812 milhões. No portal da transparência, 812 milhões. Na lei orçamentária que foi enviada para a Câmara, está aqui, ó, 956 milhões. São apenas 144 milhões de diferença. 144 milhões, uma mixaria, né? Que não afeta diretamente a população, não afeta diretamente os serviços. Não existe transparência, Thiago. Realmente hoje não tem como saber.
E lembrando que isso aí, essa lei eles mandaram dia 30 de dezembro, 30 tá? de dezembro. Mas se você entrar hoje, entra agora, lá no portal Transparência, vão estar lá, 812 milhões. 812 milhões. Não, eu não sei como é que funciona muito bem, Cris. Eu só estou achando estranho, porque no dia 30 de dezembro a Câmara estava em recesso. Transparência. Isso o que está acontecendo. Foi botada uma mensagem para a Câmara em 30 de dezembro. Entra também lá no site da Câmara, consta lá. A Câmara entrou de recesso foi dia 20, não é isso? Acho que 20. E voltaria em dia 2 de janeiro para atividades administrativas. E foi encaminhado para a Câmara no dia 30 de dezembro. Quem recebeu? Porque lá parece que até as funções, inclusive, né, na página, fala sobre serviços administrativos, que só voltam no dia 2 de janeiro. Gente, falando assim, né, vou falar a grosso modo. Tem mais gente aqui. Tem mais gente? Desculpa, eu estou interrompendo. Eu quero falar então o que eu estou falando aqui, ó. Tati Bueno, estou de olho, minha amiga, a Aílio está conosco. Muito obrigada, Aílio. Dalise, nossa, pessoa especial. Fabiano Massal, Cris, a execução orçamentária deveria estar publicada no portal da Transparência, o que não acontece. Para isso existe o portal, inclusive, calma aí, para isso existe o portal inclusive. Só que eles publicam o que querem, quando querem, e a Câmara não faz nada. Aliás, a Câmara também é obrigada a prestar contas de sua execução orçamentária, sim, através do mesmo canal. Quer falar alguma coisa? Sim, gente, a lei de transparência é uma lei federal, tá? Ou seja, estão incorrendo em diversos crimes quando informam errado ou não informam, tá? Isso está cabendo aí a Câmara e a Prefeitura. Mas, Fabiano, eu também tenho um posicionamento em relação inclusive já conheci isso com a Cris. O portal da transparência de várias cidades é mais complicado do que se possa imaginar. Você não consegue achar uma transparência lá. Nossa, é muito difícil. Girlana Santos. Cris, quanto os salários dos servidores atrasados? A cidade não tem condições de cumprir com os pagamentos no 5º dia útil? Como Cabo Frio está falida? Assim que... Deixa eu abrir aqui. Me ajuda, Rafa, que eu sou cegueta. Assim que... Dificuldade, gente. 2 ceguetas agora. Que não consegue pagar seus servidores, principalmente a educação, e os vereadores que estão omissos. Quanto essa questão não podem fazer nada em relação a esse desgoverno que estamos vendo acontecer hoje em nossa cidade, ela faz 3 perguntas. Se a cidade não tem condições de cumprir o pagamento no 5º dia útil, se a cidade está falida assim, e se os vereadores não podem fazer nada em relação a isso. Primeiro ponto que a gente tem que debater e é muito importante. Tanás, por favor, que fizeram barulho aí para a gente. Primeira pergunta dela, a questão dos salários. Por que a cidade está falida? Falamos aqui, ele arrecada, assim, infinitamente menos do que ele previu para gastar. E gasta da forma que ele bem entende. Ou seja, a população sempre vai estar, no déficit vai estar sempre devendo. Servidor tem que ser valorizado sempre. Primeiro, são eles que fazem a máquina pública andar, gente. São servidores. Servidores, se a gente não honrar com eles, a gente não vai chegar a lugar nenhum, cara. Tem que fazer a máquina funcionar. Mas os caras não estão nem aí. Mais uma vez, vocês acham que a Adriana se intimidou por manifesto? Não. Desculpa, mas eu vou falar mais uma vez. Ele é uma pessoa muito ruim. Ele não está nem aí para isso. É o perfil dele. Lá atrás, gente, eu falei infinitas vezes. Quando eu falava, algumas pessoas, mais uma vez, eu falei que não voltaria mais nesses assuntos. Alguns achavam que era dor de cotovelo. Não era. Eu queria abrir os olhos da população. Porque eu sempre vou tratar com vocês com a verdade. Eu não vou enganar. Não vou. Não esperem de mim enganação. Não esperem de mim blefe. Não vai ter. Agora, brigar por vocês, tenho certeza que eu vou. Isso ninguém me intimida. Isso ninguém me coloca medo. Sabe por quê? Eu tenho conhecimento de causa. Vocês podem enganar qualquer um. Podem intimidar qualquer um que não tenha conhecimento de causa. Mas eu tenho. E detalhe, quando eu não tenho, eu busco, eu estudo. Aliás, eu e minha equipe está aqui, a Tanás, a Rafinha, a Emanuel, a Tina, todo mundo estuda.
estuda. Posso fazer outra Pode, pergunta aqui? pode. O Pablo Santos, Pablo aqui da Lagoa, um guerreiro da Lagoa. E se você for eleita, quais são as medidas contra a empresa Prolagos, que presta um mau serviço? Serviço, além de estar cobrando taxa de serviço embutido na conta de água que não está sendo realizado e está destruindo a lagoa. Pablo, um ponto muito importante para você, a gente vem nos debruçados sobre todas essas concessões. Vence o ano que vem a concessão da Prolagos. O que o gestor tem que fazer? Cobrar dela. Hoje não se cobra. Quer ver o que nós falamos hoje durante o dia? Quantas comportas não foram abertas hoje? Por conta da chuva. E de forma desregrada. Ninguém sabe o que aconteceu da forma que foi feito, Pablo. É cobrar efetivamente os serviços. Não adianta, Pablo, eu virar para você e falar assim, que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Não, é cobrar, fazer valer. Mas o que aconteceu hoje com um homem público dentro do nosso município? Desculpem o termo, mas está no colo dessas empresas, estão no colo dessas concessionárias. Por isso ninguém faz nada. Quer fazer o que medida populista. É muito fácil, Pablo, eu falar aqui agora. Não, Pablo, eu tô junto. Vestir camisa e falar assim, não, Pablo, eu tô junto contigo. A partir de hoje eu vou lutar em prol da Lagoa. Claro, eu sou cidadã cabofriense. Tomei muito banho nas palmeiras. Tomei muito banho na Praia de Siqueira. Adoro ver aquele pôr do sol de lá. Como qualquer pessoa, como qualquer cidadão cabofriense. Eu tinha uma tia que morava na Rua Natal, Pablo, e a gente ia arrumando até a praia ali das Palmeiras. Os meus filhos não tiveram essa oportunidade. E o meu mais velho tem 22. Ele não viveu isso. Me dói muito quando eu vejo as pessoas enganando, ludibriando, sem procurar ações efetivas para poder fomentar, única e exclusivamente por interesse pessoal. Enquanto nós vivemos com as pessoas que têm apenas, única e exclusivamente interesses pessoais, nada vai andar. Cris, nada vai andar. Só aproveitando, engraçado que a gente anunciou aqui que o contrato da Prolagos com a prefeitura ano que vem vai ter que ser, ser renovado. Daqui a pouco está todo mundo falando, todos os pré-candidatos, ano que vem, a gente faz levantamento. Ainda bem que está gravado. Aproveitando, Pablo, que você está aí, grande guerreiro e militante em defesa da Lagoa, tá? Temos que ressaltar a luta de Pablo em prol da Lagoa. E defendendo ali aqueles moradores, defendendo os pescadores, etc. Mas todo mundo fala em defender a Lagoa. Alguém trouxe essa informação, Pablo, de que o contrato finda ano que vem? Tem que ser renovado? Ou não ano que vem? Como vai ser pensado isso? Ninguém pensou, sabe por quê? Ninguém buscou. Ninguém levantou. Querem falar o que a população quer ouvir. E mais uma vez, eu não vou fazer esse papel. Não, e outra coisa, né, Cris? Como é que você vai cobrar de alguém que te dá assistência? Você como político. Porque as pessoas falam assim, não, porque eu vou fazer, vai acontecer. Não vai. Não vai, porque quando tem que fazer, faz. O homem público que tem o mandato, ele tem poderes. Né? Tem poderes para fazer. Nem que poderes ele seja prerrogativo. Nem que seja uma voz no deserto gritando, mas pelo menos alguém está vendo que alguém está gritando, né? Mas tem a prerrogativa, mas não adianta. Não adianta utilizar essa prerrogativa. Não adianta usar essa prerrogativa para enganar a população, cara. Pois é. Nós falamos lá do IML. Cadê? Lembra que eu falei que não ia sair? Que a grana que previram não dava? Você foi achincalhada, e você foi xingada, foi chamada de tudo que é nome, e cadê? E diversas outras questões. Quando eu falei lá da RJ, a gente mandou e-mail pro DR, gente, eu não vou estar aqui blefando, que não ia sair. Olha lá a frustração. Vai ter abuso, mas cadê? Ninguém fala mais nada. E detalhe, continuam usando isso como plataforma de campanha. Exatamente. A mesma questão a Lagoa agora de novo, gente. Poxa, gente, olha só, nossa bandeira tem que ser o povo. Parar com esse negócio de usar, de enganar. Eu compreendo. Quem está sendo beneficiado de alguma forma, até pode querer defender, mas não vamos defender o indefensável. Outra coisa, eu fiz uma publicação na minha página, quem quiser, no meu perfil, quem quiser entrar pode olhar lá. Tá, do Manuel Atanásio. A respeito da Lagoa, né? Manuel Atanásio, da Lagoa. E algumas pessoas, inclusive o deputado que eu citei, falou assim, eu fiz isso, fiz acontecer. Não fez. O fato, Cris, de você
ter colocado um documento em prol de uma ação do município, não significa que você tenha feito. Eu quero algo concreto. Ah, eu faço parte da CPI de tal. Comissão, sei lá, das contas. Mas eu vou falar. Aqui, tá mostrando papel, pô? Eu escrevo também o que eu quiser aqui, não, gente. E o pior... Eu posso dizer, eu mandei, não. Se você observar na forma que a gente trabalha, Tanás, a gente manda e-mail, a gente busca, a gente pesquisa e tá com você depois de pronto. Ó, não vai acontecer. E falam antes. Porque eu tenho que tratar com você. Não, inclusive aquele e-mail que você enviou para Petrobras, para saber como é que era a ANP, a divisão como é que era, aí algumas algumas pessoas na tua publicação, eu até observei na sua publicação, como é que você fez, qual é a fonte? Pô, pera aí, a gente vai ficar trabalhando em cima de um assunto para dar de bandeja? Não ainda querem, gente, esses que querem enganar vocês, ainda querem utilizar os nossos meios. Eles não querem se dar o trabalho de pesquisar e estudar a cidade, mas se dar o trabalho de enganar e de ludibriar. Não adianta. Mais uma vez eu repito, aqui não vai ter isso. E tenham certeza, nunca vou falar mentira, nunca vou falar inverdade. E se algum dia, nós tentamos o máximo, mas nós somos seres humanos, nós errarmos, nós vamos estar aqui e vamos nos redimir com vocês. Mas nós procuramos muito, pesquisamos demais, para não errar nunca. Eu não posso brincar com o meu, com o seu, com o futuro dos nossos filhos, dos nossos vizinhos, dos nossos amigos. Ó, o Pablo continuando aqui. Cris, o consórcio Lago São João, onde o prefeito e vice foram junto com o INEA depor, falaram que a concessionária não é culpada pela poluição da lagoa. Muito dinheiro envolvido. Mas é isso que a gente acabou de falar. Como é que você vai cobrar se você está tendo uma assistência? Isso a gente não pode provar, e não tem como provar, mas existe alguma coisa estranha, né? Quando o homem público se omite do seu dever. E o curioso, Pablo, é se omitir, sabendo que a família está aqui, sabendo que o futuro dos seus filhos estão aqui, dos seus netos, dos seus sobrinhos e de toda a sua família. Quando a gente sabe que de tudo que pode estar por trás disso, gente, de tudo, quando a gente pensa, sabe não, quando a gente imagina os interesses escusos que estão sacrificando os nossos futuros, o futuro da nossa cidade, gente, eu vou repetir, se a gente fizer a escolha errada, fecha a porta e vai embora. O que a gente viu nessa cidade hoje foi desesperador. Desesperador. Embora nós somos muito resistentes e tiramos de letra, tá? Nós somos pessoas muito resistentes, povo bravo, povo guerreiro de Cabo Frio. Pablo, infelizmente é o que acontece. Da mesma forma que qualquer pré-candidato que esteja, gastando agora, vou ter que falar, tá? Desculpa a mim, toda a equipe que está aqui, que eu falei que também não falaria mais isso. Mas eu estou gastando antes, com que interesse? Alguém tem que pagar a conta, né? Ou vai pagar antes, ou pagou antes, ou vai pagar depois. E sabe quem sofre? Mais uma vez, é a cidade e a população. Fica ligado. Fica ligado, as pessoas que vêm e defendendo o indefensável. Ele falou uma questão atrás, eu vi a sua publicação. Aí colocaram lá uma lista assim, comissão, não sei o que, tá? E... Exatamente. Quem me conhece sabe que esse I, né, significa. Gente, é isso que eu peço a vocês. Fiquem ligados. Voltando aqui, a gente falou um monte de coisa, a gente falou lá. Tem gente aqui ainda. Tem mais gente, então vamos. Bruno Silva, temos que ter verdadeiro representante que não tenha mandato para ter uma vida de luxo e deixe nossa cidade um lixo. Isso aí. E aproveitando do Bruno Silva também, que tinha ficado, não ficou para trás, Bruno, que eu vou ler agora, ele botou uma das prioridades, é a abertura do Hospital das Crianças, entre outras mais que temos. Essa do Fabiano Com já certeza. foi. Tem mais aí, Atanásio? Mas hoje, Tá já gelando, vi você em já mídias viu? sociais, pensando no hospital, que seja regional, etc, etc. Mais uma vez, falando que a população quer ouvir, Bruno, não vai ser dessa forma. É um sonho meu, que quero realizar junto com a população também. Tenha certeza disso. Eu sou mãe, gente. Eu sou mulher. Assim como você é pai. Como você é chefe de família. Não tem como pensar diferente. Agora sim, Bruno, as pessoas que querem o bem da nossa Cabo Frio. Agora quem não quer, mais uma vez, vai querer a população vivendo só no lixo, no submundo. E eles vivendo cada vez melhor, cada vez só aqui. A vida é isso, olha. É uma roda gigante, cara. E um dia, outra questão, vamos pagar. Eu acredito muito na justiça divina. Fala, Rafa.
Mais alguém, Rafa? O Paulo também tinha complementado aqui, ele botou que é uma vergonha e uma covardia com a população e os pescadores. Falando em pescador, a gente... Exatamente. Temos também novidades com relação aos pescadores, né? A pesca no nosso município. Pablo, fizemos muitos levantamentos, né? Alexandre lá da Colônia, essa galera toda envolvida com a pesca. Né? A gente quer estar passando para vocês que os levantamentos é muito interessante, os dados que nós trouxemos, e vamos em outras lives estar debatendo isso também. Tem mais uma participação aqui do Pablo, ó. Ele falou: a Ilha do Japonês já está afetada pela poluição e a Praia do Forte. A água da lagoa poluída já está chegando no meio da Praia do Forte. Vamos perder tudo, Cris, se nada for feito. É complicado, fica até triste, Pablo. Desculpa, Cris, estou te cortando, porque eu estive na praia semana passada, Cris, e realmente a praia está muito suja, fedorenta. Tá? Aí algumas pessoas vão falar assim, isso como é que se diz? Como é que se diz na natureza? Causas naturais. Causas naturais não é, a gente sabe que não é. Infelizmente é triste ver a nossa praia, que é um cartão postal, do jeito que ela se encontra. Gente, olha só, pra gente parar para poder pensar. Só para concluir, quando eu vejo assim a lagoa, a praia, quando eu tô na lagoa, quando eu vejo a lagoa e a praia do jeito que está e do jeito que se encontra, é a natureza gritando: olha, eu tô morrendo, hein? Não, sim, a natureza eu quero aqui estar falando, eu tenho até uma tia, Tismar, né, minha saudosa Tismar, e ela falava exatamente isso, de tudo que o homem foi tomando da natureza, principalmente em Cabo Frio. Ela nasceu em Cabo Frio e ela falava muito isso. Do que o homem foi tomando da natureza em Cabo Frio. E hoje o homem está degradando a natureza, Pablo. Daqui a pouco nós nascemos de a maior laguna do mundo, uma praia maravilhosa, nós temos o maior esgoto a céu aberto do mundo. Tantas vezes foi falado isso. Tantas vezes foi falado e as pessoas não parecem que, sei lá, cara, parece que não vão estar aqui daqui a um tempo. Claro, nós temos a certeza que nós vamos morrer. Mas as nossas gerações? Nós vamos largar tudo aí e vamos embora? Nós vamos deixar com que o mundo se acabe e que as coisas aconteçam? Gente, por favor, vamos pensar no futuro. Vamos parar de pensar no nosso próprio bolso. Vamos pensar em sociedade. Falar mais um pouquinho aqui, gente. A gente falou a questão da LDO. Essa lei de diretriz orçamentária, gente, olha aqui, ó. Ela tem que ser apresentada na Câmara até o dia 30 de abril. Ela tem que ser entregue na Câmara. A lei de diretriz orçamentária, lembra lá? Que são as regras, né? As regras para executar e para se pensar o planejamento seguinte, são as diretrizes. E devolvida até 20/6, para de fato ser apresentado, ser sancionado. E a LOA, Lei Orçamentária Anual, até 30 de setembro. Ou seja, depois que é definida essas diretrizes, a lei orçamentária ela é feita depois desse dia 20 de junho, 20/6, e até 30/9 ela tem que vir a LOA, a Lei Orçamentária Anual, para a Câmara, para ela poder ser debatida. Nenhuma despesa, gente, aí isso funciona na prática, pode ser executada sem estar prevista na LOA. Não pode, isso é crime. Aí vamos cair naquelas questões de improbidade, de uma série de ex-prefeitos aí que hoje estão respondendo, que estão com alguns processos administrativos, cíveis, e que não vão poder, né, vir candidatos por conta disso. Irresponsabilidade com o que é público. Será que esse gasto do parquímetro estava na LOA? Segundo alguns vereadores, não foi previsto. E aí? Tinha que ter, os parquímetros foram implantados em 2019. Tinha que ter sido previsto na LOA de 2018. Lembrando para vocês que a LOA ela foi enviada até 30 de setembro, ou seja, foi a Adriano quem enviou. A LOA lá, a Lei Orçamentária Anual, em 2018. E o mesmo implanta o parquímetro em 2019. Eu não vi em nenhuma Lei Orçamentária Anual. Você viu? Agora, os vereadores também não sabiam disso? Muitas vezes nós falamos, a gente pode entrar sem ter conhecimento, sem ter capacitação, sem ter formação em determinada área, mas vamos buscar. Vamos buscar. De repente foi eleito uma pessoa que tinha muita boa vontade, tinha muito amor à cidade e não tinha conhecimento. Uma vez que ganhou uma eleição, vai ter que estudar, vai ter que se capacitar, amigo. É pegar lá, a nossa lei orgânica municipal, mastigar ela, entender de gestão pública. É pegar isso aqui, olha só, os que ficarem em casa, vamos estudar,
Vamos estudar a nossa LOA. Vamos pensar isso. Que isso, gente? Tem mais perguntas. E os prazos? Desculpa, pode continuar. Aqui, lei 1 pode ser executada, e esses prazos, gente, eles têm que estar fixados na Lei Orgânica Municipal. Todos esses prazos, eles têm que estar fixados na Lei Orgânica Municipal. E alguns deles estão, tá? Tem algumas datas que a gente não tá conseguindo localizar também na Lei Orgânica, essa data fixada, mas a gente também está esmiuçando bastante isso para que a gente pode estar entendendo. Tem mais alguém com a gente? A Mércia Mesquita está aqui assistindo, o Jorginho Mamaco também está assistindo aqui, o André Lousada também está assistindo, e a Zenilda Gomes Teca, ela está fazendo uma pergunta aqui, ela botou: Cris Fernandes, o que você acha da situação dos moradores da torre em Tamoios? Bom, a gente já falou sobre a questão dos moradores. Zenilda, um grande beijo, meu amor. A gente já falou sobre a questão dos moradores da Rua da Torre. Ali é muito complexo. E o nosso entendimento é: vão engambelar a população até a eleição em outubro. Não tem outra resposta. A gente sabe, todo mundo sabe. Você que tem ido a Brasília, que tem buscado bastante, Teca, você sabe. Né? Você sabe, e todas as pessoas envolvidas sabem. É uma situação que tem que ter uma força-tarefa, todo mundo tem que querer muito ajudar aquela população. É uma situação que muito nos preocupa, mas que não se tiverem medidas energéticas e não tentarmos empurrar até outubro, a gente vai ser mais eficaz a atitude a ser tomada. Mais alguém conosco? Aqui tá, aqui ó. A Daiane Silveira tá aqui, ó. Cris, na verdade essa gestão deixou a desejar, a saúde está uma bagunça, a UPA está alagada, tive com meu esposo lá e tive que quebrar o pau para poder ser atendido. Não tinha, deixa eu ver aqui ver mais, gente, uma falta de respeito com as pessoas. Tinha um rapaz que desmaiou, bateu, caiu no chão e depois de muito tempo apareceu uma queira. Isso é um absurdo. Tem noção, gente, nós estamos vivendo momentos que muito nos desanimam. Né? Eu falo uma experiência pessoal, tá? Experiência pessoal. A gente tirou, como foi pra vocês, a gente também tirou alguns dias de repouso, uma experiência pessoal. Meu filho, né, aquelas coisas que a gente faz dentro de casa, começou com uma brincadeira, tava com bambu, tentando cortar um bambu e custete. Ele cortou a perna dele. E a gente, sem saber que é a história da gravidade, enrola uma toalha e tal, e corre com ele para ser atendido no hospital desse município que nós estávamos. Muito assustada, com muito medo, desconhecia a rede de saúde daquele município, até o que a gente via pela televisão. E foi eu e Emanuel com ele no carro, eu dirigindo, mas já vendo Emanuel muito tenso, e Emanuel com a perna sangrando, né, toda aquela situação filmada. E quando a gente está descendo, né, o Emanuel é muita emoção. E quando ele viu o filho naquela situação, ele se desesperou e Emanuel teve uma hipotensão, a pressão dele caiu. Ou seja, se a gente estava indo para o hospital socorrer um, nós socorremos dois. Hoje é engraçado, se não fosse tarde seria cômico. De imediato, meu filho chegou, foi levado ao atendimento, chegou lá, veio um cirurgião para poder atender ele, e meu esposo foi atendido pelo clínico de plantão. Andando pelo hospital, que a gente acaba se interessando e prestando mais atenção nas coisas, tinha todos os serviços disponibilizados. Tinham 2 pediatras de plantão, era um domingo, tá? 2 pediatras, 2 ortopedistas, 2 clínicos, cirurgião geral e hospital municipal. O hospital municipal. O atendimento que eu não esperava me surpreendeu de excelência. Tá? Por que não termos isso no nosso município? Né? Baseado aqui no registro da Daiane, por que não termos isso no nosso município? Quer dizer, a gente tem que estar mais atento, a gente tem que ter mais amor, a gente precisa que Deus entre no coração dessas pessoas, para elas poderem estar falando mais, estar citando mais. Gente, aqui o avançar das horas, eu vou pedir aqui, tem umas mensagens aqui também no telefone, Rafa. Tem mais uma aqui do Bruno Silva, que ele está falando agora, depois das prioridades, vamos voltar com os grandes eventos e exposições na nossa querida e amada Fazenda Campos Novos. Oi, fala de novo, desculpa. Ele está perguntando se vai voltar depois das prioridades com os eventos e exposições na querida e amada Fazenda Campos Novos. Ele botou aqui: a família rural merece respeito e diversão. Com certeza, primeiro ponto, né, é que a gente tem que estar falando e é muito importante. A gente tem que falar aí, quando você fala em Fazenda Campos Novos,
você entra no turismo histórico, você entra no turismo ecológico, você entra no turismo cultural, geração de renda, emprego, valorização do morador, não esquecendo os quilombolas que ali estão. Olha quantas coisas. Claro, e aquilo ali, a gente falou em questão de evento. Claro, concordo que você tem que ser um pensamento secundário, mas é prioritário a gente fazer aquilo, cara. Eu fiz uma live de lá, não tem muito tempo. Cadê aquele abraço? É isso que a gente falou. Tudo fica para trás. Tudo é usado de forma eleitoral. Tudo é usado de forma política, para enganar, para falar o que a população quer ouvir. E não adianta, não vou agir dessa forma, não vou, gente. Não vou, o meu papel não é esse. Não é esse, quero estar aqui, ó, registrando aqui algumas questões, ó. O Ricardo Almeida mandou aqui, ó, acabando os pescadores, está com vazamento muito fedido e ninguém faz nada. Vocês têm noção, sabe onde é acabando os pescadores? Ela faz a ligação entre a Praia do Peró e a Praia das Conchas, aquele paraíso. Olha isso, tá tendo despejo de esgoto lá. Fala com ele que a gente vai estar falando sobre o Sim, pescado. Sim, vamos estar falando sobre pescado também, a gente falou isso nas outras lives. Aqui, ó. Estou passeando em Cabo Frio, a Nilda Maria. Triste em ver a cabana dos pescadores, ó, fios de energia passando na areia e água do mar. Ou seja, ela tem que falar que só a culpa é de quem está lá, porque não tem fiscalização, não tem gestão. Ninguém não está nem aí. Ah, se é o meu amigo, que fica... Na areia, né? Mas isso é muito sério. Isso é muito sério, gente. Falando de questão de rede elétrica. Mas na parte da bandeira azul deve estar uma maravilha, né? Os 500 metros, que a praia tem 7 metros. 200 metros aí, mas já me corrigiu aqui. São 200 metros dos 7 quilômetros. De 7 quilômetros. Ó, despejo de esgoto in natura sendo... Poxa, nas praias. O Pablo falou sobre isso. Gente, não dá mais, não tem mais como brincar. Então as pessoas estão desacreditadas. As pessoas estão desacreditadas. Aqui, ó, a Dalise tá aqui, ó, a Cidinha falando, a Dalise, a Helena Souza desacreditada do que está acontecendo. Né? A Dalise, vou pedir para a Rafinha estar lendo aqui. Rafinha, lê aqui para mim, fazendo um favor. Ó, tem aqui a Sandra e tem as pessoas aqui, você pode ir lendo? Sim. Fica mais fácil. Deixa eu abrir as ler para a gente... A Sandra Helena botou aqui, queremos ver você dando o seu recado e tal. O Oswaldo Vilela, Tamoios abandonado pelo poder público, Triste o prefeito isso. Penório. Triste. A Dalise, o que está aí? Prefeitura e Câmara são muito levianos, difícil ter informações precisas. Helena Souza, rasguei até meu título, aqui tem 8 eleitores, ninguém votou, mas cansamos de tanta safadeza. A Cidinha Coelho, essa tem coragem e vontade para fazer a diferença. Essa eu admiro e respeito. Obrigada, Cida. A Dalise também de novo aqui, tem meu voto, mulher valente. E enquanto secretária dos idosos foi irrepreensível, fez uma excelente gestão. Obrigada, Dalise. Obrigada, meu amor. A Tati Bueno aqui. É verdade, Dalise, mais pra frente vou... elas conversando aqui no bate-papo aqui. Bom, é isso, Cris. Por enquanto, por hoje é só. Então, gente, pra gente poder estar partindo no final, nem sei que horas são, eu tô sem relógio. Pedi pro Rafa pra me... Acho que tem o André também, que falou aí um pouquinho. Realmente é uma vergonha o que está acontecendo com a praia de japonês. Tenho certeza que na sua gestão isso vai ser resolvido. Acho que é um interesse maior e meio ambiente já ajudaria. Cabo Frio, no momento, em seu pior governo, totalmente abandonado. Então, fecha aqui rapidinho. O que acontece hoje? O que você precisa para poder gerir Cabo Frio com tranquilidade e fazer o melhor para o povo? Primeiro ponto, a gente tem que ter competência. Não adianta. Segundo ponto, tem que ter muita coragem. E nós temos. E o terceiro e mais importante, ter independência. Enquanto esses pré não forem independentes, enquanto esses pré estiverem preocupados em lotear o nosso município, não alcançaremos nada. E, gente, partindo para o final, vou estar explicando aqui agora. Plano plurianual, gente, são as estratégias, são as metas que vão ser utilizadas e ele é por 4 anos. A gente pensa as prioridades e
e vai esmiuçar os 4 anos. A LDO são as regras que nós temos de utilizar para elaborar a Lei Orçamentária Anual, que é a LOA. E a LOA são o que, gente? É a estimativa de receitas e as programações de despesas. Vamos resumir aqui bem a grosso modo, como nós falamos. Vamos imaginar que tem uma partida de futebol, né? As regras daquela partida é a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, quem? O juiz. Né? Agora, o planejamento, as regras de todo o campeonato, né? O campeonato está lá, ó. Como é que diz? Fileira A, fileira B, né? Os times do grupo A, os times do grupo B, quem joga com quem ganhar do grupo A vai jogar com quem ganhar do grupo B, C, D. São as regras do campeonato, é o PPA, o plano plurianual. E o jogo em si é a Lei Orçamentária Anual. Né? Espero que a gente tenha conseguido passar para vocês. Qualquer dúvida, o vídeo vai estar rolando na página, pode estar perguntando, pode estar chamando no message. Mais uma vez, ó, página, live nova, estamos a gente ali em cima mostrando ali o papo com a Cris. A partir de hoje, todas as segundas e quartas-feiras às 18 horas, teremos algumas lives externas também, para estar levando vocês literalmente em campo, para a gente poder estar debatendo e estar levantando. Cheio de dados, cheio de estudos, cheio de levantamentos para vocês. E sempre, gente, sempre trazendo tudo de forma esmiuçada. Vamos anotar, vamos escrever sempre, porque quem anota não esquece. Da mesma forma dos vídeos, vão ficar para a posteridade. Nós falamos aqui, ninguém, né, nenhum pré aí, até os próprios legisladores não informaram que a concessão acaba no ano que vem. Não informaram porque não sabiam, porque não pesquisaram. Mas a partir de hoje todo mundo vai estar falando. E a nossa função é essa, eu não tenho que guardar informação para mim, não. A gente quer dividir com vocês, com a população, trazer sempre as soluções. Vocês viram como é que é fácil? A gente se planejar? Por isso que eu falo, 2021 não vai ser um ano fácil. Porque quem está prevendo, quem está planejando é a gente. Né? Então, a gente sabe que vai ser um ano bem difícil, mas que as coisas vão estar melhorando. Outra questão, gente. Quando a gente fala em poder público, a gente está falando em nome da população. Né? A gente falou em poder público, a gente está falando da população. Mas em Cabo Frio, parece que a palavra poder e a palavra público não cabem na mesma frase. Poder público, né? Falando ali em poder da população, em nome da população. Mas infelizmente, parece que em Cabo Frio a palavra poder e a palavra público não cabem na mesma frase. É isso que a gente quer deixar. Mais uma vez, um excelente 2020. Muito obrigada mais uma vez. Eu esqueci de pedir licença para entrar na sua casa hoje, mas já que eu entrei na sua casa, no seu telefone, né, de certa forma um pouco na sua vida, muito obrigada por ter me recebido, obrigada por continuar conosco durante toda a live e obrigada por estar conosco também quarta-feira às 18 horas. Um grande beijo, fiquem com Deus.